Existem lugares no mundo que parecem carregar um silêncio diferente. Um silêncio pesado, quase vivo, como se a própria Terra guardasse segredos antigos demais para serem ditos em voz alta. E entre esses lugares, poucos são tão enigmáticos e assombrosos quanto Aokigahara, a floresta no Japão que, por séculos, foi cercada de histórias, lendas e um mistério que atravessou gerações. Prepare-se para conhecer a história não contada de um lugar onde a natureza e o inexplicável se encontram. Nossa jornada não começa com as tragédias modernas que tornaram a floresta famosa. Ela começa muito antes, em um Japão medieval, onde o povo acreditava firmemente que espíritos, conhecidos como Yurei, rondavam a natureza. Segundo antigas lendas shintoístas, Aokigahara era considerada um portal para o Yomi, o sombrio mundo dos mortos. Um lugar onde as almas se perdiam, onde as bússolas deixavam de funcionar e onde a própria floresta podia mudar seu caminho quando bem entendesse. Por causa dessa crença, ninguém gostava de entrar ali. Era um lugar de respeito e temor. E quem se atrevia a entrar, raramente ia sozinho. Era como se cada árvore, cada sombra, guardasse uma presença antiga, observando em silêncio. Com o passar do tempo, Aokigahara ganhou outro nome, Jukai, que significa o mar de árvores. E ao caminhar entre suas trilhas fechadas, é fácil entender o porquê. As copas das árvores se entrelaçam de forma tão densa que a luz do sol mal consegue penetrar. O vento parece parar. Os sons do mundo exterior desaparecem completamente, engolidos por um silêncio quase absoluto. Mesmo durante o dia, a sensação é de que a noite nunca vai embora de verdade. É um lugar onde você se sente completamente isolado, perdido em um oceano verde e silencioso. Mas a história que transformaria Aokigahara em um fenômeno mundial começou a se desenrolar no século XX. E começou de forma simples, com grupos de exploradores, montanhistas e curiosos que entravam na floresta e, simplesmente, não voltavam. As autoridades japonesas começaram a registrar um número crescente de desaparecimentos misteriosos. Pessoas experientes, acostumadas a trilhas difíceis, simplesmente sumiam sem deixar vestígios. E quando as equipes de resgate iam procurar, encontravam cenários perturbadores. Mochilas abandonadas no meio do nada, barracas ainda montadas, cordas amarradas em árvores como se alguém tivesse tentado desesperadamente marcar o caminho de volta e, mesmo assim, tivesse se perdido para sempre. A floresta parecia ter uma vontade própria. Com o tempo, surgiram relatos de trilhas que mudavam de direção de um dia para o outro. Bússolas que giravam sem controle, tornando a navegação impossível. E o mais arrepiante, sons que pareciam vir de lugares diferentes a cada tentativa de localização. Algumas equipes de resgate afirmavam ouvir passos ao redor. O som de galhos quebrando, mesmo quando tinham certeza de que não havia mais ninguém na área. Era como se a floresta estivesse brincando com eles, ou talvez guiando-os para um destino inevitável. Mas o caso mais famoso, que solidificou a reputação macabra de Aokigahara, aconteceu com um grupo de 3 amigos que entrou na floresta em 1972. Eles eram jovens, aventureiros, e queriam explorar uma área ainda não mapeada. O líder do grupo, um jovem chamado Masaru, mantinha um diário de campo detalhado. Nas primeiras páginas, ele descreve a beleza estranha do lugar, mas logo o tom muda. Ele escreve que tudo parecia estranho demais. No terceiro dia, Masaru registrou que eles estavam ouvindo vozes. Eram sussurros fracos, mas pareciam estar próximos. Eles gritavam, procuravam, mas não encontravam ninguém. No quarto dia, a última anotação no diário foi feita. Depois disso, silêncio. Quando as equipes de resgate finalmente os encontraram, semanas depois, a cena era desconcertante. Os 3 amigos estavam juntos, mas em um ponto completamente diferente da direção que haviam seguido. Era como se tivessem andado em círculos por dias, ou como se tivessem sido desviados por algum caminho invisível que só a floresta conhecia. Era como se a floresta tivesse decidido o destino deles. Esse caso chocou o Japão e chamou a atenção da mídia mundial. A partir daí,
Aokigahara se tornou palco de documentários, investigações paranormais e inúmeras teorias. Alguns cientistas tentam explicar os mistérios de forma racional. Eles acreditam que a floresta interfere em instrumentos de navegação por causa do solo vulcânico, que é extremamente rico em ferro magnético, o que poderia, de fato, confundir bússolas. Outros dizem que é apenas uma área de vegetação extremamente densa e uniforme, onde é muito fácil se desorientar e se perder. Mas para muitos japoneses, especialmente os mais velhos, a explicação não está na ciência. Eles ainda acreditam que a floresta é viva, que ela possui uma energia própria e que quem entra nela precisa de respeito, cautela e, acima de tudo, permissão. Hoje, o governo japonês tomou medidas para tentar controlar a situação. Existem trilhas bem delimitadas, avisos por todos os lados pedindo para as pessoas não saírem dos caminhos marcados e equipes de patrulha que rondam a floresta regularmente, tentando evitar que mais pessoas se percam ou se isolem. Em muitos pontos, há placas com mensagens de apoio e números de telefone para linhas de ajuda, um lembrete sombrio da outra faceta da floresta. Mas mesmo com todos esses esforços, as histórias continuam. Todos os anos, novos relatos surgem. Exploradores que juram ter ouvido sons estranhos seguindo-os. Pessoas que afirmam ter visto trilhas desaparecerem bem diante de seus olhos. Ou a sensação constante de passos que parecem acompanhar de longe, sempre nas sombras, sempre fora de vista. Aokigahara não é apenas uma floresta. É um lugar onde o passado e o presente se encontram. Onde lendas antigas caminham ao lado das mais frias explicações científicas. E onde cada árvore, coberta de musgo e envolta em névoa, parece guardar uma história que prefere não contar. É um lugar onde o silêncio fala. E o que ele diz, talvez seja melhor não ouvir. Obrigado por me acompanhar nesta jornada até o coração sombrio de Aokigahara. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!